Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouco recorrente aqui, que é a questão de relacionamento, só que eu comecei a analisar uma coisa um pouquinho a mais, sobre o porquê que as pessoas não se relacionam. Eu cheguei a uma conclusão que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, vamos para mais um episódio. E já aproveita e já segue o Mundo do Rô nas redes sociais. Também pode me seguir nas redes sociais, @rodrigirão15. Então, vamos deixar de papo furado e começar o episódio de vez. Eu tenho notado que muitas pessoas falam sobre querer um relacionamento, só que elas têm muitas questões sobre passado, sobre medo, sobre feridas e sobre um monte de coisa que, de certa forma, assombra elas. E aí eu comecei a analisar, vendo postagens tanto no Reddit quanto no Threads, no próprio Instagram e outras redes sociais também, inclusive tipo X, aonde as pessoas reclamam muito sobre estarem solteiras, sobre não conseguir ninguém, sobre isso, aquilo outro. Só que na hora que você para e começa a analisar, o motivo geral é o mesmo. E é isso que eu consegui perceber. Não é que as pessoas não querem mais namorar ou elas não acreditam mais no amor, alguma coisa do gênero. As pessoas elas têm medo de se machucar. Elas têm medo do desconhecido. Eu reparei que as pessoas elas querem uma relação, elas querem ter alguém, construir uma vida a dois e tudo mais. Só que quando elas começam a pensar sobre tudo que elas já viveram, sobre os traumas, as feridas, as dores e tudo mais, elas começam a se fechar. Elas começam a entrar num casulo de proteção, criar uma carapaça, porque dói, machuca, é algo que incomoda a vida delas. Então, não é que elas não acreditam no amor. Eu vi muita gente falando que as novas gerações, né, os mais jovens, não acreditam no amor, e que principalmente a comunidade LGBT já não acredita no amor a dois. Enfim, eu li muita coisa sobre pessoas criticando isso. Só que eu acredito que não é exatamente isso. Eu acredito que muita gente tem sim muita vontade de se relacionar, porque eu converso com pessoas ao meu redor e eu também noto isso. As pessoas elas querem muito uma relação, elas querem muito uma vida a dois, elas querem muito construir um futuro, né? Uma coisa mais a longo prazo, uma coisa muito mais profunda do que apenas ali alguma ficada. Só que os traumas, as assombrações, aquele fantasma, as cicatrizes, as dores, os medos, tudo isso faz com que as pessoas se fechem. Porque as pessoas elas têm medo de começar uma relação e reviver aquilo. Elas têm medo de entrar numa relação e a pessoa não está sendo 100% sincera. Elas têm medo de entrar numa relação e achar de início que é uma coisa, e de repente ver outra e se machucar, porque as pessoas aparentemente elas esquecem que ninguém se conhece em uma semana, 15 dias. Você conhece uma pessoa no decorrer de meses, anos, e mesmo assim, eu sempre ouço isso, eu ouvi isso uma vida inteira da minha avó e de pessoas também mais velhas. Você morre sem conhecer a pessoa. Porque existem coisas dentro da pessoa que ela não vai mostrar pra ninguém, nem sob pena de morte. Então a gente não vai nunca conhecer ninguém a 100% para você acreditar que tudo que ela tá te dizendo, tudo que ela tá fazendo é verdade. A gente tem que viver um pouco a vida no arriscar, no se jogar, no ir atrás das coisas. E isso eu não falo só para relacionamento, não, eu falo num todo. Eu vejo muitas vezes, inclusive no LinkedIn, as pessoas falando sobre dificuldade de sair de um trabalho para o outro por conta de medo, de não dar certo, não sei o quê, tá. O propósito é o mesmo.
É aquilo do medo do e se? E se? Sabe aquele monte de e se que a pessoa começa a colocar e começa a gerar 599 problemas na cabeça? É muito disso. É muito sobre a pessoa ficar numa zona de conforto, e não querer explorar nada fora daquilo. E aí tem um ponto um pouco pior. Existem pessoas que estão em relações frustradas, que estão em relações totalmente desestruturadas, uma coisa que já acabou há muito tempo, só que por medo de também se jogar para um novo, as pessoas ficam ali, ficam nutrindo uma certa ilusão de que aquilo continua bem, de que aquilo ainda continua tendo uma solução. E assim, gente, desculpa a minha sinceridade, mas tudo na vida tem prazo de validade. Tudo na vida tem um início, um meio e um fim. E quem determina isso não necessariamente é a gente. Muitas vezes, algumas coisas que a gente acha que vai durar meses, anos, não dura 15 dias. E coisas que a gente achava que nem ia durar nada, às vezes dura. A nossa vida ela é muito incerta, as coisas são muito incertas para a gente querer muitas vezes querer controlar coisas que não faz parte da nossa vida, que não faz parte das nossas decisões. A gente precisa aprender, e aí volta no assunto sobre relacionamento, a experimentar e a sermos um pouco mais abertos e transparentes com as pessoas. É óbvio que você não vai se abrir 100% logo de início com qualquer um. Longe disso, porque muita gente vai usar isso às vezes contra você. Um mas bem grande, tentar não viver com aquelas garras, aqueles dentes afiados para fora, como se você a qualquer momento fosse avançar em alguém. Você não é um zumbi, um monstro que tá pronto para ataque. Você é uma pessoa que tá querendo se relacionar com outras, está querendo conhecer pessoas e você precisa baixar a guarda. Se você não baixa a guarda, você não vai fazer porra nenhuma. Porque ninguém consegue invadir uma fortaleza com 500 arqueiros com flechas apontadas para o inimigo. Ninguém consegue. Ninguém consegue entrar num presídio de alta segurança se tá todos os alarmes travados. Ninguém consegue. Então é aquilo, a pessoa precisa dar uma flexibilizada. A pessoa precisa entender pontos que precisam ser mudados ou que precisam ser permitidos. Pode ser que uma pessoa que você olha e você fala, isso não vai dar em nada. Presta atenção, às vezes aquela pessoa, de início você olha, você não dá nada. Mas às vezes, conforme você vai conhecendo ela um pouco além, você percebe que existem coisas que tem nela que podem sim fazer sentido para sua vida. Porque muitas vezes as pessoas param na parte estética. Depois param em coisas do tipo sexuais. E outros pontos ai, eu gosto de beber, o outro não gosta. Ah, eu gosto de balada, o outro não gosta. Ah, eu gosto disso. Para numa coisa muito superficial. Eu entendo que existem algumas coisas que para algumas pessoas é inegociável. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que conseguiria me relacionar com gente que faz uso de drogas. Porque não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que eu me sinta confortável. Mas uma bebida alcoólica, eu não bebo praticamente, mas eu consigo me relacionar com pessoas que bebem, desde que exista um limite, desde que a pessoa não seja uma alcoólatra, desde que a pessoa não beba descontroladamente e fique agressiva e coisas do gênero, eu consigo me relacionar, independentemente de ser amizade ou relacionamento amoroso. Então é aquilo. A gente entender os nossos limites, beleza, bacana, isso é muito importante. Mas também entender que muitas coisas a gente precisa flexibilizar, sabe? Dar um certo meio de tipo assim, ok, eu consigo fazer tal coisa, eu consigo me permitir aquilo, é pelo menos tentar. Porque muita gente simplesmente se fecha por medo. Medo de reviver problemas, medo de reviver situações, medo de reviver traumas, medo de abusos novamente. Por exemplo, uma pessoa que sofreu algum tipo de agressão física, muitas vezes ela cria na cabeça dela que todas as pessoas vão cometer o mesmo problema. Uma pessoa que já foi manipulada, uma pessoa que já foi
abusada psicologicamente, né? Uma pessoa que sofreu algum tipo de manipulação, algum tipo de opressão psicológica, muitas das vezes ela cria um trauma tão grande que ela acredita que todo mundo é igual. Então é aquilo. Eu entendo. Terapia, psicanálise e tudo mais é o que vai ajudar você a perceber isso. Mas eu também entendo que a pessoa precisa simplesmente parar, olhar no espelho e falar assim: as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Não é porque o João fez tal coisa contigo que a Maria também vai fazer. Não é porque você teve na sua história de vida pais ou pessoas tóxicas e controladoras e tudo mais, que todas as pessoas ao redor da sua vida vão ser assim. Não é por conta de coisa que você já passou que os outros também vão ser. Então se permita. Consiga abrir. Eu sei que abrir para o desconhecido, para o diferente, para o novo, dói, incomoda. O ser humano ele não foi feito para mudanças. O ser humano ele foi feito para comodidade. Nosso cérebro é a primeira ferramenta que a gente tem que prefere isso para evitar gasto de energia. Só que a gente precisa mudanças. A gente precisa de movimento, porque senão a vida entra numa mesmice, num marasmo, uma coisa muito morna. E chega um ponto que a pessoa entra numa coisa tão rotineira e tão sem sal, sem açúcar, que ela perde o brilho de tudo. E aí vai além sobre relacionamento, vai sobre vida. Porque aí a pessoa deixa de sonhar, deixa de acreditar em um monte de coisa, ela deixa de ter um propósito de crescimento, ela fica naquela coisa estagnada pro resto da vida. Então é aquilo. A gente precisa começar a perceber. Eu não estou me envolvendo com as pessoas porque eu não acredito mais naquilo. Eu não estou me envolvendo porque eu não acho ninguém que seja compatível. Ou eu que estou fechado dentro de um casulo, de uma barreira de proteção que eu não deixo ninguém invadir. Para e pensa. Faz essa análise com você mesmo. Faz uma reflexão rapidinha. Pensa. O que está me impedindo de hoje ter uma relação? O que hoje me impede de conhecer pessoas novas? Eu não estou falando só para relacionamento, não, tá? Relação de amizade também. Porque tem muita gente que, porque amigos os traíram, ou foram pessoas muito filhas da puta, elas se fecham e não fazem amizade mais nova nenhuma. Então é aquilo. É, presta atenção. Tenta achar o motivo. Volta. Começa a fazer um retrocesso na mente. Começa a fazer um processo de caminhar atrás e perceber aonde aquilo começou. Muitas vezes você pode se assustar, mas você vai achar que muitas vezes a resposta está dentro de você mesmo. É você mesmo que criou todo o problema. Então é isso, gente. Façam esse exercício. Eu sei que eu não sou terapeuta, mas eu gosto de colocar esses questionamentos em vocês, porque eu também faço isso comigo. Eu sinto que aqui o podcast é uma forma de eu compartilhar coisas que eu vivo, que eu passo, que eu penso, que eu consiga ver que de alguma forma posso ajudar vocês. Porque a ideia de criar isso daqui é para isso, é para ter essa conversa, se compartilhar, para dividir coisas que de alguma forma eu penso que pode ajudar vocês a alguma coisa na vida de útil. Então, um beijo pra vocês e até uma próxima.